Fala pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje nós temos aí a ilustre presença do nosso Sombra Preto novamente, né? Porque Olha ele eu nunca aqui. aparecia. Olha eu aqui novamente, outra vez de novo. Cara, eu acho interessante falar que você nunca aparecia, porque eu tava vendo nos vídeos anteriores, tem uma sequência muito grande de vídeos que você aparece em todos. Então ele nunca aparecia hoje. Não, era porque eu trabalhava atrás da câmera. Aí depois eu passei pra frente da câmera, aí eu sumi, depois eu voltei pra trás da câmera e agora eu voltei pra... É isso aí, ele não decide onde é que ele quer trabalhar, não. É. Mas ok, gente, hoje nós vamos falar sobre uma série que ela já deixou de ser famosa, mas eu acho interessante a gente trazer esse assunto, porque é um assunto sempre atual, que é a ideia do preconceito, do bullying e afins. Então nós vamos falar sobre Cobra Kai. Basicamente, é isso. Então, meu nome é Ivan. Eu sou o Pedro. Bem-vindos ao Duetos. Ok, uma introdução básica para quem tem a minha idade e a dele. Para quem pegou o que? Anos 90? O primeiro? De 90 em diante. Vamos pegar os anos 90, nós conhecemos o Sr. Miyagi, se eu não me engano é o Pat Morita Isso. que fazia o Sr. Miyagi. Basicamente, nós somos apresentados ao Daniel-san, ao Miyagi-Do, eu estou olhando para baixo porque tinha uma coisa me incomodando. E basicamente, qual que é a ideia do filme, né? Você tem um cara magrinho, fraco, que é aquele menino que você olha e fala, tá escrito na testa dele, bullying. E você simplesmente chega e é apresentado para ele sofrendo lá no primeiro Karate Kid, porque ele tá sofrendo bullying na escola, aluno novo, vai gostar sempre da menina bonita. Eu não sei o que americano tem com isso, né? Uma coisa de você gosta da menina que é bonita, rica, famosa assim no sentido de popular, você é um merda e você não, eu tenho que falar com aquela menina ali. É uma Sem coisa contar muito que sempre ela namora ou o jogador de futebol americano que é a estrela do time, ou com o valentão da escola. Que normalmente é o jogador de futebol americano, estrela do time. Mas eu tô falando, gente, é porque é um padrão. Você sempre pega aquele menino que é um bosta e fica foda no final. Sei lá, é praticamente a jornada do herói, se for parar pra pensar. Mas basicamente o que acontece? Ele sofre bullying no primeiro filme, aí ele ganha do Johnny, que é o do Cobra Kai. Aí no segundo filme, eu acho que, não sei se é o que ele vai pro Japão, que ele ganha de um cara lá no Japão, que ele aprende o contexto por trás do karatê do Sr. Miyagi. São os 3 filmes, eu acho que, se eu não me engano, o quarto é o com Jack Chan, Sim. que eu pessoalmente achei uma bizarrice. É uma homenagem bonita, é uma homenagem bonita. É uma bizarrice, porque o filme chama Karate Kid e ele luta com Kung Fu. Existe diferença de uma coisa para outra. Ué, né, é gente? igual o Zeca Pagodinho que canta samba e o Exalta Samba que canta pagode. pagode. Faz todo sentido. Mas eu acho interessante porque eu não tenho certeza se o Pat Morita ele nunca lutou na vida ou quando ele fez o Sr. Miyagi ele não tinha lutado. É uma treta assim, mas parece que em algum momento ele lutou. Tipo o Jack Chan, começou a carreira e não lutava. Mas agora ele é mestre em umas 50 artes diferentes de descer o cacete. Provavelmente algumas que ele mesmo criou. Não, até que não. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre o Jack Chan. Ele é mestre de karatê, acho que é 2 estilos de karatê, e ele é mestre de kung fu, dos 2 estilos que tem no Japão, tanto do norte quanto do sul, ele é mestre dos 2. Ele estudou karatê, kung fu, acho que judô e jiu-jitsu, eu não tenho certeza das outras. Não, o Jack Chan não. O Bruce Lee tem, que é o Jeet Kune Do que a gente estava conversando hoje. Mas basicamente a gente não vai fazer um vídeo sobre artes marciais, né? A gente só está comentando que existe uma história por trás da série Contra-Ataque. O Cobra... o Contra-Ataque é minha artes marciais. Foi mal! Momento marketing sem ser. Existe um background por trás dos dois, né? Normalmente os filmes apresentam o Daniel sempre sofrendo, até chegou ao ponto de vencer, né? Terminar a jornada do herói. Só que o Cobra Kai, ele passa um pensamento diferente, né? Ele tá mostrando os 2 lados. Que é aquela ideia de que uma moeda tem 2 lados. Nós somos apresentados ao lado do Daniel, que ficou famoso, rico, vendendo carro. Eu ficava pensando de onde que saiu essa coisa dele vender carro, até lembrar que no terreno da casa do Sr. Miyagi, ele trabalhava com carros. Sim, ele consertava o carro. Então você fica assim, tá explicado onde que ele aprendeu a consertar carro, onde que ele aprendeu a fazer aquela treta inteira. Ele aprendeu com o Sr. Miyagi. É estranho ele estar consertando a Lamborghini do jeito que ele estava ali na série, mas ok, a gente não vai explicar essa parte. Ok.
Pra poder dividir, eu gosto da parte de falar do vilão que não é tão vilão assim. Então você fala sobre o Daniel, eu falo sobre o Johnny, pode ser? Pra dividir os dois lados. Começa com o Daniel, porque provavelmente quem assistiu Karate Kid lembra do Daniel San e do Sr. Miyagi, mas não lembra do Johnny. Sim. Porque ele parecia um filme só. Vai lá. O Daniel San era tipo, basicamente o garoto que vivia se mudando de cidade em cidade com a mãe dele, porque o pai dele morreu, ele tinha 8 anos de idade, então ele só tinha a mãe. Então um pouco que basicamente ele cresceu até os 8 com a figura paterna. Depois ele cresceu só com a mãe dele. E como ele era magro, e quando você olha, vê um aluno magro na escola, e eu falo porque tipo, eu já zoei muita gente, e também já fui zoado. Eu era aluno magro. Na realidade eu era o aluno gordinho. Você vê um aluno magro, parece que ele já vem escrito assim, ó, perdedor, fracassado, cara fácil de zoar, cara que você pode fazer o que quiser que ele não vai revidar. O que, abre aspas, não é interrompendo, o que a gente está querendo falar sobre hoje não é sobre a série no sentido marcial, é a série no sentido preconceito. Então não significa que o Duetos concorda com o que o Pedro acabou de falar de maneira nenhuma. Tanto que eu falei que eu já fui zoado, eu era o baixinho gordinho de óculos na cidade interior. Então eu sei o que é bullying. É uma droga, a gente não compactua com isso, a gente não concorda com isso em hipótese nenhuma. A gente está mostrando a visão do filme, de que todo santo filme americano, ele cisma em colocar aquele baixinho ou o cara magrinho, nerd, e ele vai sofrer bullying. É uma maneira de trazer o que acontece, a gente vai falar sobre isso. Nós não concordamos com você zoar baixinho, você zoar o cara gordinho, você zoar o cara de óculos, você zoar o cara por ser afrodescendente, você zoar o cara por ser branco, homoafetivo, você zoar o cara por ser branco, você zoar o cara por ser negro. Nenhum tipo de discriminação a gente compactua. Aí vai ter a pessoa que eu não vou xingar porque vai ficar irônico com a frase que eu acabei de falar, vai ter sempre que vai chegar e vai falar assim, ah, mas branco não sofre bullying. Cara, eu era baixo e gordo. Eu era baixinho e gordinho, tá? Sofre não. E de qualquer maneira, a gente tá pegando pelo... Eu gosto muito, tanto no Duetos quanto em qualquer lugar que eu trabalho, falar sobre as questões na lei. Na lei, preconceito, qualquer que seja, é crime. Então, você chegar para um afrodescendente e falar seu negro, você tá sendo preconceituoso com ele. Principalmente pelo tom de voz, igual eu falei agora. Você chegar para um cara branco e falar o seu branquelo, e qualquer tipo de coisa que fale sobre uma diferença, se a ação física que ele tenha, isso também é preconceito. A gente tem que parar com essa coisa de achar que o preconceito é direcionado a um grupo exclusivo, porque esse grupo ele sofreu durante muito tempo. A gente tem que trabalhar o preconceito. Eu gosto da ideia de olhar para as pessoas e ver pessoas. Eu não vejo cor, eu não vejo descendência, eu não vejo nada, eu vejo pessoas. Então qualquer coisa que você fala que ofende a honra ou é preconceituoso com outra pessoa, não importa o físico dela, você está sendo preconceituoso por lei. Então a gente não compactua com o preconceito, não importa como ele seja retratado. E o preconceito ele não vem de forma só assim, por causa do seu tom de pele, vem por causa da sua condição financeira, pelo bairro onde você mora, o jeito que você se veste, um corte de cabelo que você tem, um jeito que você fala. Preconceito em toda parte, até a religião que você segue muitas das vezes vira um contexto para preconceito. Mas você é católico, eu sou evangélico, você é da macumba. Não, não existe macumba. Existe instrumento musical. Existe um instrumento musical de origem africana. Então não tem macumba. Existe candomblé, umbanda, quimbanda e tudo mais. Passando então um pano assim no assunto, vamos focar então na ideia de que a gente já viu que a gente não compactua com preconceito. Estamos falando de uma pessoa que é o Daniel San na série que sofria preconceito. Sim, aí voltando, aí o Daniel ele ia ser aquela coisa, ele ia ser zoado até ele terminar a escola e ir para a faculdade. Só que aí ele, um belo dia, eu não sei como, eu não lembro como ele conheceu o Sr. Miyagi. Era o cara que cuidava do prédio, que cuidava das torneiras, do o Sr. Miyagi era o zelador do prédio, era o faz-tudo. Que viu naquele menino, tipo assim, opa, peraí, ele tem um potencial. Vou ensinar ele a lutar, não para ele se vingar das pessoas que fizeram
coisas contra ele, mas para ele se defender e ele entender que você não precisa saber brigar com os outros. Não quer dizer brigar de sair no soco. Muitas das vezes você não precisa. Você consegue ganhar as pessoas simplesmente pelo diálogo ou por uma ação não feita. Na arte da guerra diz: a maior vitória é a batalha não lutada. Então você não precisa entrar numa batalha no sentido, eu vou socar a pessoa. Não, você pode conversar com a pessoa, ganhar no argumento, sem precisar você se desgastar. A filosofia do Miyagi-Do, ela era a busca do equilíbrio. Miyagi-Do era o karatê do Sr. Miyagi, tá? Então, basicamente, era a busca do equilíbrio. Ele ensinou o Daniel a se equilibrar, a controlar seus sentimentos, aquela coisa toda. Em contrapartida, do outro lado da moeda, nós temos o Johnny, que treinava no Cobra Kai, que as regras são: bata primeiro, bata forte, sem misericórdia. Então ele foi, eu vou usar um termo engraçado, mas seria isso mesmo, ele foi adestrado a ser um pitbull. Tipo, eu quero brigar, eu tenho que brigar, eu tenho que bater, eu não posso ter misericórdia, eu vou machucar, aquela coisa toda. Vocês que estão assistindo o Cobra Kai não vão lembrar de algumas cenas, porque o Cobra Kai está mostrando o lado dos dois. Mostra o trauma que o Daniel tinha, mas mostra o lado do Johnny também. Mostra o lado que ele sofreu quando criança, ele teve problemas, ele achou no Cobra Kai uma casa, porque ele não tinha uma figura paterna, ele passava muitos problemas em casa, ele perdeu tudo quando ele perdeu pro Daniel. Então mostra o outro lado da coisa. Claro que a gente não tá passando pano para nenhum dos dois. Mas de um lado nós temos um menino que sofria, não teve o pai, aquela coisa toda, e que teve um senhor japonês todo equilibrado para poder ensiná-lo. Do outro você tem o Johnny, que teve problemas com o pai, mesmo tendo dinheiro não tinha uma vida tão boa assim, ele passava apertado, sofria, mostra isso na série. E os dois estão falando sobre o trauma deles, só que um tinha o equilíbrio como fonte de informação e o segundo tinha a coisa do só bate forte, sem misericórdia, tem que machucar mesmo, tem que acabar com isso, pronto, acabou. E a ideia final da série Cobra Kai, que eu achei muito interessante, que eu acho que é uma maneira de mostrar, é que além de ter dois lados qualquer situação, e é muito fácil você simplesmente apontar para o outro, é muito legal que eles passam no seguinte sentido: você vê cenas, e a gente lembra de cenas, que o Johnny, ele pede desculpa pro Daniel, ele fala com o Daniel, foi mal. Tem um menino, inclusive, que machuca a perna do Daniel no primeiro filme, que ele pede desculpa, ele fala foi mal, porque ele estava sendo levado àquilo. Então você vê um Johnny que não queria fazer aquilo, mas seguiu o que o mestre falava, que é o que o Sr. Miyagi fala: não existe aluno ruim, existe mestre ruim. E levando isso em consideração é interessante porque você vê os dois traumatizados, você vê os dois tentando. E o mais incrível que eu gostei da série, eu não sei se você reparou, mas a grande briga entre o Daniel e o Johnny, ela acontece por, como é que eu vou dizer, informações não completamente passadas. Sim. Você tem um momento spoiler, o primo que faz as coisas falando que foi o Daniel e não foi o Daniel. Sim. Você tem o filho do Johnny que mente pro Daniel, mas não foi o Johnny que pediu. Você tem o Johnny puto com o Daniel porque o filho dele tá lá e ele entende que o cara tá juntando com o filho que ele tenta aproximar. E teve a treta do Daniel com o Johnny também, porque ele sempre achou assim: ah, ele tem o pai dele perto, ele teve uma figura paterna que eu não tive a minha vida inteira. Mas assim, eu posso falar mesmo, pode ser mais sobre o Johnny. O Johnny teve um padrasto, com perdão da palavra, o cara era um cretino assim, pior que você puder imaginar. Pra quem assistiu Naruto, quando você fica os primeiros episódios achando que o Itachi era um merda. É, tipo isso. Então, o padrasto dele só achava assim: não, eu dou a ele tudo o que ele quer, é a minha forma de dar amor, de dar presente. Cara, eu acho que foi até um pouco pior, porque na real, o cara dava dinheiro e falava tipo assim: o dinheiro que eu tô te dando é o suficiente, eu vou te humilhar porque eu só gasto dinheiro com você. Sim. Então ele foi humilhado o tempo inteiro. Tanto que você vê a cena que ele tá com fone de ouvido, que ele simplesmente, tipo, coloca o fone, coloca a música pra não ouvir as ofensas que ele ouvia. Então eu achei interessante da série, só pra poder encerrar, porque o vídeo tá com 14 minutos. Você tem que falar sobre o Johnny também. Não, a ideia do Johnny é essa: ele sofreu. Ele passou, na realidade foi o que você acabou de falar. Os dois não tiveram pai, os dois passaram por situações difíceis, os dois têm aquela situação, o Johnny tá querendo fazer a coisa certa, e o que eu quero para encerrar, a grande maioria, né, o grande problema é porque eles brigam
por falta de informação. Eles estão tão traumatizados um com o outro que fica uma situação que simplesmente eles não se entendem, eles não conversam. É tipo, eu tô vendo o meu filho aqui com você, eu não vou sentar e conversar com você pra entender o que aconteceu, não vou jogar na parede e começar a brigar porque eu tô revoltado. E às vezes, gente, eu falo por amizade, nós dois, às vezes tem coisa que eu faço, tem coisa que ele faz, que a gente briga um com o outro, que no fim das contas, quando a gente se acalma e para pra poder ver, nós percebemos que a gente simplesmente não ouviu o outro. A gente não parou pra entender, a gente se ofendeu por uma coisa que realmente não aconteceu. Isso é interessante. Então eu acho que a gente deve ver o Cobra Kai pelo seguinte sentido: ele fala sobre preconceito de várias maneiras, ele explica sobre o bullying, ele explica sobre a questão do gênero, ele mostra como que as pessoas fazem, ele pega o preconceito e o processo psicológico por detrás do preconceito muito grande, porque ele mostra os dois caminhos claramente: a pessoa que sofria e se torna agressiva, a pessoa que sofria e acha um ponto de equilíbrio. Isso é interessante, porque você pega o preconceito, joga na mesma panela e fala qualquer que seja a reação, a fonte inicial é o preconceito, a fonte inicial é o bullying, a fonte inicial é você falar mal. Isso é muito show. Foi a mesma coisa que provavelmente todo mundo que vai ver o vídeo já assistiu a série 30 Reasons Why, ou os 13 porquês, que pegou a depressão, porque todo mundo via a depressão como simplesmente alguém que ficava jogado num canto sozinho. Aí a série pegou e fez assim: não, é isso aqui, ó, toma. E mostrou, tipo, a depressão que a menina passou, de tipo, pelo tipo físico dela, pelo cabelo, por tudo que ela passou, o porquê levou ela a fazer aquilo. Ninguém entende o porquê leva alguém a fazer alguma coisa. Todo mundo pensa que o valentão é um valentão simplesmente porque ele é. Mas ninguém sabe o que o cara passa fora da escola, que passa fora do trabalho, que passa fora de qualquer meio que ele convive. Ninguém vê por trás dele, você só vê a frente. Você não sabe o que tem nas costas da pessoa, não sabe o peso que ela carrega. Então beleza, desculpa cortar assim, é porque tá muito grande. Só para não ficar muito aquela coisa, porque a gente já tá pro lado emocional, a gente já tá falando agora de questões emocionais nossas, aí a gente vai deixar isso aqui por um pouquinho, até foi mal cortado. Mas é porque a ideia é essa: quando você percebe que a revolta, ela tem algo por trás. Você olha para aquele cara valentão, briguento, aquela coisa toda, existe um motivo para aquilo e a gente nunca olha. Porque a gente está sofrendo. Então são duas pessoas que sofreram bullying, que pararam para poder analisar os dois lados. E que eu não tinha parado para analisar. Eu só fui enxergar realmente que a coisa tem dois lados tão dispersos por causa da série. Nota da série, porque vai dar praticamente 20 minutos de vídeo. Eu dou um 10. Eu assisti só a primeira temporada, eu vou assistir a segunda temporada hoje. Não, também, dou 10. Então é isso aí, galera. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai assistir a série e faz os comentários aqui embaixo. Eu não quero comentários no sentido marcial da série. Eu quero comentários no sentido da psicologia por trás da série pra gente poder discutir, porque eu acho um assunto extremamente importante, beleza? Tudo de bom pra vocês, excelente final de semana. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!